Sua bondade nos segue, nos seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Sua bondade nos segue todos os dias. E nós estamos nesse dia dizendo que a bondade de Deus está conosco. Bom dia, meus irmãos. Tudo incrível. Vamos nos desligar do mundo um pouquinho e ligarmos uns aos outros ao Pai, para manifestarmos o poder dele, para manifestarmos a justiça dele, que se manifesta em nós quando buscamos praticar as boas novas, o evangelho dele, que é puro, que é pacífico, que é de boa fama, que é suave, que não é julgador, que é verdadeiro, que é fiel, que é bondoso. Levando o nosso pensamento ao trono da graça de Deus, nós agradecemos por cada dia vivido, agradecemos pelo dia que se chama hoje. O dia de ontem já se foi, mas não deixamos de agradecer pelo final de semana ao qual nós vivemos. Hoje, vamos viver mais uma semana e assim declaramos a melhor semana de nossas vidas, porque há uma mudança em todos nós. Quando passamos de um dia para o outro, nós somos renovados dia a dia pelo homem espiritual que se manifesta. No momento que nós nos desvaziamos de tudo, do primeiro homem, do homem exterior, e vem os pensamentos de bondade que nos seguem, os pensamentos de não desistir, os pensamentos de alegria e não de dores, os pensamentos de luz e não de trevas, os pensamentos de paz e não de atribulação, de agonia. Quando nós nos esvaziamos, são esses pensamentos que nos rodeiam. E aí nós dizemos, tudo é incrível. A essência de Deus é o que nos faz caminhar todos os dias. A essência de Deus, ela permeia, ela nos rodeia, ela fica bramando para que a gente possa verdadeiramente manifestar essa essência, esse ser que nos conduz quando dizemos em triunfo e em perfeita vitória. E onde está essa essência de Deus? Ontem eu estava em reunião com os irmãos, nos reunimos como igreja ontem, e o irmão veio em uma reflexão antes da mensagem central, o irmão Elson, MGV, Ministério Graça e Verdade. A gente se reúne aqui no bairro da Itinga, já não é Salvador, né? Mas muito próximo. E a semana anterior nós começamos a falar sobre o tempo, né? O tempo que nós reservamos para louvar, para agradecer a Deus. Nós temos 24 horas. O dia tem 24 horas. A correria dura 12 horas, né? 12, 13 horas durante o dia. Às vezes tem gente que é 24 mesmo, né? O povo que trabalha no plantão, né? Que exerce na área da saúde, na área
na área civil também, e em várias áreas, né? Mas enfim, nós falamos semana passada sobre o tempo e ontem ele adentrou numa mensagem com esse louvor. A gente louva poucos minutos, né, antes de entrar uma mensagem e no domingo ali, mas no decorrer dos dias, nós separamos esse momento de louvor. Esse momento de louvor eu falo propriamente do louvor mesmo. E o louvor diz: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. E ele foi falando, né? Ele disse que ele se sentia envergonhado pelo pouco tempo que a gente tira para louvar. Não que ele não esteja, né, buscando se envolver dentro da humildade em espírito que ele tem, mas que ele nos trouxe essa mensagem para refletirmos e dizer: você está reservando mesmo tempo para aquele que te deu o fôlego da vida? Para aquele que te deu a oportunidade de você vir à Terra passar por essa experiência humana? Que antes de painho e maninha coabitarem, foi na vontade de Deus. Aqueles que não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E a gente, dentro desse envolvimento, a gente vai entendendo que essa é a essência de Deus, esse é o tempo. É obrigação se levantar cedo e ter que louvar. Louvar isso aqui também, né? Louvamos com os nossos lábios, né? Palavras, cânticos, hinos. E na maioria das vezes, o tempo corrido passa por cima disso tudo. A gente consegue assistir um filme de 2 horas, a gente passa às vezes 1 hora dentro de uma notícia que não é aprazível, mas a gente fica ali, ó, querendo saber, atualizando as plataformas. E isso está dentro da experiência humana. Não é que é errado, é ruim, mas dentro da essência de Deus, o homem espiritual, que não é o primeiro homem ele é terreno, o segundo homem é a essência, é o espiritual, é o que eu vou falar. Ele precisa estar fortalecido quando nós buscamos praticar, porque o espírito está pronto, independente. Ele não depende de nós que dependemos dele. A nossa suficiência, a nossa capacidade, a nossa dependência vem do Senhor. Observe que o mundo gira, e eu lembro sempre da crise sanitária. Nos curvamos a quem? A Ele. Ali uma situação de política, de vários envolvimentos, manifestou aquele vírus, que uma coisa que o homem não conseguiu descobrir até hoje, na certeza. E aquilo foi um aprendizado para alguns, para outros não, porque o ser humano, ele tem, nós seres humanos, tem isso, né? Nós esquecemos fácil das coisas. E esquecer fácil, que eu digo, não é viver, né? Ah, porque eu passei, não. É você esquecer, que eu digo, é o aprendizado para evoluir. Essa mensagem aqui é uma reflexão de 10, no máximo 20 minutos. Mas o dia tem 24 horas, são 20 minutos. 20, 15 minutos todos os dias, o cérebro vai entendendo o que nós estamos ministrando quando nós ficamos atentos, e dentro das circunstâncias da vida a gente vai manifestando o que a gente busca passar aqui na reflexão, trazer a realidade, né? Falar um pouco da palavra de Deus, refletindo e buscando filtrar a tua graça para as boas práticas. E a gente fala muito da bondade de Deus, foi o que ele falou, das coisas que Deus é fiel em todo tempo. E você está usando esse pouco desse tempo para ser fiel a Deus? Mas fiel a Deus, né? Eu sou fiel a Deus porque eu vou lá e dou um dinheiro. Eu sou fiel a Deus porque eu vou à igreja todo domingo. Não, meu amado. Quando nós
nós adentramos em um templo, em um local, né? A gente está indo se reunir, se alimentar espiritualmente durante um dia, tem gente que vai 2, mas não é o fiel a Deus ali, porque ali eu estou dentro de uma formalidade. Ali nos coloca dentro de uma situação que a gente fica, né, meio que prontinho, atentos, fala baixo, fala manso, mas a fidelidade a Deus dentro da essência é quando eu saio dali, que aí o verdadeiro evangelho entra, porque são nas circunstâncias da vida, no dia a dia, na família, no trabalho, no trânsito, viajando, em todos os lugares que você passa, é aí que vem o fiel a Deus, o tempo com Deus. E eu falo por mim, outrora, eu ir à igreja quando acontecia algo para mim, eu só ia lá quando eu estava na dor. Me ensinaram assim, talvez ele me ensinaram assim, mas a gente deixa ele como um descanteio, né? E a gente, quando louva, né? Como se louvou, bondade de Deus, és fiel em todo tempo tu és bom, tão bom. Sua bondade me seguirá, Senhor. E o que você está fazendo por Ele? Dentro dos olhos, né, naturais, a gente não vê. E a gente vai deixando esse descanteio, a gente deposita mais aqui no... Vamos assistir aqui o Netflix. Estou vendo um filme, é bom. Mas antes de tudo, o eu sou, o onipresente, o onisciente, o onipotente, dentro do crer, é o que nos dá oportunidade da gente estar aqui, agradecendo pelo fôlego da vida, por esse ar que nós respiramos, por a oportunidade do dia que vem, o dia mal vem vencido por tua graça. E a gente tem uma incerteza, a gente não sabe quando nós vamos partir daqui. Então todos os dias precisam ser aproveitados e o tempo precisa ser fracionado. Que venhamos aprender, volto sempre a dizer, não é uma obrigação, para não virar uma coisa robótica, né? Ah, eu vou aqui, vou louvar, vou cantar um hino agora. O irmão falou, não, é de coração. Eu sempre falo, quando eu levanto aqui às 4 da manhã e eu daqui vou fazer, né? Eu começo a fazer as minhas coisas para trabalhar, vou à academia, depois vou fazendo as minhas coisas, mas eu levanto com amor, com a vontade de passar um pouco do que arde no meu coração, do louvor, do cântico, da bondade de Deus que chega para mim. Jamais eu serei perfeito. O dia corrido vem e às vezes nem a gente não consegue fazer tudo. Mas o meu primeiro ato, e eu busquei fazer isso, significa que você tem que fazer a mesma coisa. Faça aquilo que arde no teu coração. O meu primeiro ato é levantar, abrir os olhos e dizer, obrigado Deus por mais um dia de vida. Dentro da sua vontade, a qual é boa, perfeita e agradável, eu vou viver este dia. Bendita é a minha família, é a família dos meus, dos meus que eu falo, dos que eu conheço aos olhos físicos, dos que eu não conheço, dos irmãos do canal, de todos, filhos do Senhor. Que a tua misericórdia, que o teu amor, que o teu conhecimento chegue na tua vontade, na vida de cada um. Usa-me, Pai. E aí eu ligo a câmera. Gênesis 1, 27 diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. A essência de Deus foi criada e 2 homens vieram para que a gente vivesse a imagem de Deus. Só que criou Deus, pois o homem. O primeiro homem que Deus criou
ele é alma vivente, ele é o Adão, a nossa imagem. Nós temos a imagem adâmica, mas aquele aonde nós depositamos todos os dias a imagem do segundo Adão, que apontava para Cristo aqui no Gênesis. Criou Deus o homem. Ele diz a sua imagem, e a imagem de Deus não é a imagem de Adão, porque a essência de Deus apontava para Cristo. E a sua imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. E dentro dessa essência de Deus, quando nós aprendemos aonde estamos depositando, possa-se dizer assim, o nosso aprendizado. No homem primeiro, que é o Adão, alma vivente, ou no espírito vivificante? Aonde está isso, irmão? 1 Coríntios, capítulo 15, o verso, vou ler o 46, o 47 e o 49. Mas não é o primeiro espiritual, Adão. 2 Coríntios 4,16 vai dizer assim mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, Adão, contudo o nosso interior, Jesus, se renova todos os dias. E essa é a essência que nós devemos buscar e devemos praticar. A essência de Deus, que se manifestou em Jesus, o segundo homem. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural. Pó. Astuto. É a natureza humana. Perverso. É a nossa natureza humana, que não se converte às coisas de Deus. Que está lá em Gálatas 5,16, que a carne adâmica se opõe. Ah, mas Jesus veio em manifestação de carne, mas é o espiritual. Ele veio para ensinar. Ele tinha que se manifestar. O espírito não podia falar. Falar sem um véu, que é um corpo. E ele faz a manifestação do segundo homem. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. É a essência. E assim como trouxemos, a gente tem duas imagens. Versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos também a imagem do celestial. Essa palavra traremos é porque a volta de Cristo, ainda só a título de curiosidade de explicação, traremos, nesse time aqui, não tinha sido concluída ainda. Paulo manda carta para os Coríntios e dizem a ele que nós íamos viver o corpo, ele fala nós, ele, o corpo incorruptível. E no time de hoje, 2025, nós já temos esse corpo incorruptível, que é o corpo espiritual, que é onde está a essência de Deus. Por isso que eu digo, tudo que eu faço de bom é o incorruptível. Tudo que eu faço de ruim, sou eu mesmo manifestando o adâmico. O homem, me veio aqui agora na mente, o homicida. O homicida, o pai da mentira, ou diabo, que no grego significa diablos, que é o opositor que se opõe ao homem espiritual, peca desde o começo do mundo quando ele engana Eva com a sua astúcia. A serpente, escrita no Gênesis, não é um ser espiritual. O livro foi escrito por Moisés. Moisés vivia numa cultura egípcia, então o livro é cheio de enigmas, cheio de metáforas. E a mente, a serpente, a astúcia de Adão que enganou. O que eu trago com isso é que quando você engana a serpente, ou seja, a sua astúcia, que infelizmente não é a essência de Deus, vem as colheitas. Que nós venhamos entender que não somos perfeitos, mas as duas imagens estão conosco. A de Adão e a imagem de Cristo. E a essência que nós queremos manifestar é essa essência do Pai espiritual. Que nós venhamos entender que o bem que eu quero fazer eu não faço, como disse Paulo, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. É quando a gente alimenta mais isso aqui do que o que vem do alto, descendo do Pai das luzes. Busque alimentar o que desce do Pai das luzes. Ouça a voz de Deus. Não seja teimoso, nem sábio aos seus próprios olhos. Vamos falar dessa essência. Reflita sobre isso. Tudo incrível. Obrigado, Deus,
pelo dom da vida e o dom de propagar o teu evangelho para os teus filhos. Compartilhem, sigam, vamos juntos, tudo incrível, permitindo o Papai do Céu. E cremos que o incorruptível, o perfeito, irá lhe permitir. Para amanhã a gente começar a conversar mais sobre a bondade de Deus, que é a sua essência, que se manifesta em você. A gente vai aprendendo, evoluindo, subindo os degraus, porque é assim mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova dia a dia. Graça e paz.